Meu amigo, está prestes a começar a debandada do governo Lula. Pois é, tem vários ministros avaliando abreviar a sua permanência no governo, ou seja, entregar os seus cargos, deixá-los à disposição do presidente da República, supostamente para se focar nas campanhas do ano que vem. E esses fogos aí eu acredito que sejam por causa do jogo, deve ser do Flamengo. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde do domingo, deve estar rolando um jogo por aí. Enfim, alguns gabinetes, conversa de bastidores ainda, nada oficial, mas alguns gabinetes que obviamente não são do PT, gabinetes do Centrão, em alguns desses gabinetes já se conversa a respeito disso aí, de dar o fora do governo o quanto antes para salvar a imagem política, porque sim, o motivo para esse pessoal sair, o motivo real é ninguém quer se queimar junto com o Lula. Todo mundo está vendo o andamento das coisas, como as pesquisas eleitorais estão mostrando a deterioração do capital político do Molusco. Ninguém quer sofrer junto com ele nesse sentido. Então vamos conversar sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então, as notícias aqui se referem, notícias de bastidores, conversas, papos que acabam vazando por aí, gente, cacique de partido da base aliada que falou isso, tá? Alguns gabinetes importantes dentro do governo PT já apresentam esse problema, né? Ou seja, alguns ministros que têm interesses eleitorais em 2026, deputado, querem se candidatar a deputado, governador, senador, o que quer que seja, estão pensando em sair mais cedo do que seria esperado dos seus cargos, porque teoricamente esse pessoal deveria ficar até o final do mandato do Lula, até dezembro de 2026. Aqueles que vão se candidatar, eu acho que tem que deixar o cargo também, não tenho certeza se a lei determina, mas deixariam o cargo no momento em que fosse obrigatório por lei. Tem lá a quantidade de dias antes das eleições e etc, né? Só que alguns estão pensando em sair bem antes do que isso. Por quê? Tem problemas aqui, né? Por exemplo, relacionados à popularidade do Lula. Então, alguns projetos de lei são vistos aí como uma grande possibilidade do Lula conseguir reverter essa queda de popularidade. Eu não vejo dessa forma, eu discordo deles nesse sentido. Mas alguns membros do gabinete ministerial do Lula acreditam que, se o Lula se empenhasse em fazer esses projetos irem para frente, eles poderiam usar isso como vitrine para a campanha. Se iria salvar o Lula ou não, é outra história, mas eles conseguiriam se promover a partir disso, porque é aquela história, né? Se você quer se candidatar a deputado, você não precisa ter o apoio da maioria da população. Precisa ter o apoio de uma fatia da população que vá te dar votos suficientes para você se eleger. Então, às vezes, um projeto ali nem é tão bom do ponto de vista da recuperação do capital político para o governo, mas ele é bom o suficiente para atrair para você que está encabeçando aquilo ali, porque é um projeto que saiu do seu ministério, para atrair a atenção de pessoas que podem votar em você. Então, um grupo específico vai acabar abraçando a ideia daquele projeto e você vai ser vinculado a essa ideia, vai ganhar aprovação em relação a isso. Então, veja que, né, o pessoal aqui não acredita que necessariamente, né, que o Lula vai ser salvo por esses projetos, mas algumas campanhas sim podem ser salvas. Acontece que nós já estamos praticamente em maio, né? Nada foi votado no Congresso no sentido dos projetos aí, né, que o Lula, em tese, estaria apresentando para melhorar o seu capital político. Ele conseguiu aprovar, eu acho, só o orçamento, porque não tinha como correr. O negócio foi aprovado no final de março, começo de abril, né? Já não tinha como mais empurrar isso aí com a barriga. Então, é um governo que não está empenhado nesse sentido. E alguns realmente começam a ponderar esses pontos. Será que o governo já entregou as pontas? Será que o governo não vai tentar mudar, reverter o atual cenário? E se for esse o caso mesmo, então quem continuar com o governo vai ter grandes problemas pela frente. Então veja aqui, né, que é claro para todo mundo que o governo não está dando conta de corrigir o rumo da economia, a coisa está só piorando, inflação está disparando, o dólar não retrocede,
Ah, tá melhor do que antes, mas é claro, tava um caos completo, né? Agora, se você comparar o cenário de hoje com um ano atrás, você vai ver o quanto que o real perdeu valor e o quanto que isso está impactando nos preços, principalmente, também em investimentos. A taxa Selic está lá nas alturas, a economia está bastante prejudicada neste governo Lula, e o Lula não está conseguindo mudar isso, obviamente, porque ele é a causa desse problema, né? E aqui o Lula falou que este seria o ano da colheita. De novo, né? Seria 2024, agora vai ser 2025. Só que o pessoal já se tocou que o Lula vai viajar muito este ano. Tem um monte de viagens programadas. Então o pau tá quebrando no Brasil, o Lula tá dando fora, indo para outros países. Para tentar ganhar o prêmio Nobel, que ele tanto sonha, não sei o que que é. Mas o pessoal da base ali do governo, de outros partidos, o pessoal está preocupado com isso, porque no final das contas, né, o país pegando fogo, o presidente fora, ele só tende a perder nessa história aqui. Até porque o Lula, que já está bastante impopular, está vendo a sua popularidade cair pesquisa após pesquisa. Tem aqui o problema do INSS, agora o escândalo que aconteceu, que vai pesar bastante para o Lula, sem sombra de dúvidas. Correios quebrando, dando calote, deixando de pagar salários, né? A fila da Previdência Social disparando, os fundos aqui de previdência, muita gente né, que trabalha em estatais como os Correios votaram no Lula, mudaram de voto de 2018 para 2022 e estão levando ferro nessa história aqui e vão se lembrar disso no ano que vem. Enfim, né? Um auxiliar do Lula falou o seguinte, né, para explicar essa possível debandada, que na política se partilha a vitória, não se partilha a derrota. A derrota é colhida por uma única pessoa, no caso aqui o presidente da República, que vai ter que abraçar isso com o partido dele, que aí o partido não tem como abandonar o cara. Mas a base aliada só dura, só existe enquanto o cenário está favorável, né? Então, estamos aí, né, mais para metade do ano. Muitos ministros que fazem parte do governo, e que inclusive alguns participam aí de partidos que têm projetos presidenciais para o ano que vem, estão num dilema ainda maior, né? E aí um cacique aqui de um desses partidos, um dos mais importantes, não nomeado, é claro, né? Falou o seguinte, que ninguém quer se contaminar com o peso da impopularidade do Lula e ficar marcado para o ano que vem com base nisso, né? Então aqui, se a maré para o Lula e para o PT não virar, o melhor seria sair antes que seja tarde. E não vai virar a maré, meu amigo. A gente sabe muito bem que as coisas estão caminhando nesse cenário de piora. Cada vez mais o Lula perde popularidade. Isso aí desde julho do ano passado. Então tem quase um ano que o Lula está perdendo popularidade seguidamente. E os escândalos estão aparecendo. O Carlos Lupe agora deve rodar, provavelmente. O Lula vai perder mais um ministro seguido por causa de escândalos. O cara vai ficar mais enfraquecido. Esse negócio do INSS, velhinhos sendo roubados no governo Lula, isso não apareceu nas pesquisas eleitorais, vai aparecer ainda. E o preço de tudo continua caro. Né? A gente está falando de preços caros, elevados, tem uns 7, 8 meses e a coisa não muda. O Lula não vai conseguir recuperar o seu capital político dessa forma. Então o que vai acontecer? O barco do PT vai afundar. Quem tiver junto vai afundar junto. E ninguém quer afundar a essa altura do campeonato. Tá todo mundo de olho em 2026. O Lula tá de olho em 2026. Então o mais natural é nós vermos pessoas pedindo resignação de seus cargos, né? Entregando respeitosamente, devolvendo os cargos para o Lula respeitosamente. Trabalhamos juntos, fizemos muitas coisas, mas agora eu preciso me dedicar aos projetos pessoais. Enfim, o pessoal vai debandar do governo. E aí, meu amigo, o Lula vai ficar mais enfraquecido. Todo mundo tá vendo que o cara é inviável, ninguém quer comprar esse barato, ninguém quer arriscar tanto assim para o ano que vem. Melhor ir para o apoio de algo mais seguro ou permanecer no centrão mesmo, que é o que esse pessoal sabe fazer, para negociar com o próximo presidente da República, seja ele quem for. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.